Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do módulo 3. E hoje nós vamos falar sobre a importância do nosso devocional. Para que a gente consiga ter uma vida equilibrada, é fundamental que a gente tenha o nosso período de momento de leitura da palavra e oração, para que a gente venha a se conectar com Deus e a conseguir aí entender o que Ele espera de nós. A verdade é que a gente só consegue escutar a voz de quem a gente tem intimidade. Então, que a gente consiga aí estabelecer e realmente firmar o pé de que temos o nosso momento de devocional todos os dias, seja pela manhã, à tarde, à noite, não importa o horário, mas que ele aconteça, para que vocês consigam ver e sentir a transformação de Deus na vida de vocês e na vida da família de vocês. Mateus 7:24 diz o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Num dos módulos que a gente assistiu aqui, a gente falou sobre a questão de Provérbios, que fala da construção da casa com sabedoria e com prudência. E aqui em Mateus se repete essa questão, que o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Então, onde nós estamos construindo o nosso lar? Em que nós estamos firmando? A rocha é Deus. E para que a gente consiga aí construir a nossa casa, a gente precisa ouvir as palavras do Senhor e praticá-las. E para que a gente consiga fazer isso, é primordial o nosso momento de leitura e oração. Então, no momento que a gente consegue perceber o quanto a gente é renovada através dos nossos momentos de devocionais, a nossa vida muda. A gente precisa realmente entender que o principal é Deus. Deus, família, trabalho e ministério. Essa é a ordem do Senhor para a nossa vida. Então, ele precisa ser o centro. E no momento que ele é o centro, ele é o mais importante. No momento que ele é o mais importante, a relação com ele precisa acontecer todos os dias. Que vocês consigam ter esse momento e que o devocional de vocês, que a oração de vocês não se resuma a somente esse momento, mas que vocês consigam entender que no momento que vocês estão fazendo a refeição da família de vocês, vocês podem estar ali intercedendo por aquela refeição. No momento que vocês estão arrumando os filhos para ir para a escola, vocês podem estar ali intercedendo pelos filhos de vocês na escola. Que a oração seja algo contínuo na vida de vocês. Que a oração seja realmente uma forma de, independente do que vocês estejam fazendo, seja um altar. Estou colocando a mesa é o altar para Deus. Estou fazendo o almoço, o fogão é o altar para Deus. Estou servindo meu filho, servindo meu marido, esse ato é o altar para Deus. Então, que vocês consigam entender isso. Porque uma vida de devocional, ela é como uma fonte que vai renovar as forças de vocês e vão auxiliar vocês a enfrentarem desafios e também os desafios da maternidade. Aqui na Bíblia a gente encontra diversos versículos que são direcionados para nós como mãe, para como que vamos agir em determinada situação, principalmente questão de desobediência, que é uma coisa que a gente passa muito com os nossos filhos, como agir, como proceder. Aqui a gente tem todas as respostas. Sem contar também que os nossos momentos de devocional e oração, eles vão ser tremendos exemplos para os nossos filhos. Os nossos filhos vão começar a ver o quanto é lindo o agir de Deus quando a gente tem relacionamento com Deus. O quanto é lindo a nossa transformação quando a gente está ali entregue, quando a gente busca na palavra, quando a gente deseja conhecer a palavra. Então a gente se torna exemplo e a gente mostra a importância desse relacionamento para os nossos filhos. Muitas mães falam, ai, o meu filho não quer orar, o meu filho não quer ler a palavra. E aí a gente acaba percebendo que muitas vezes ou o momento de leitura da palavra e oração não está acontecendo na vida daquela mãe, ou ela está fazendo, não escondida, mas está fazendo longe dos filhos, sem que os filhos consigam ver. Claro que eu sempre oriento que momento de devocional e oração é a sós. Deve ter também momentos de oração e devocional em família, sim, mas eu creio que todo mundo, todo ser humano precisa ter o seu momento a sós de conexão com Deus. E é claro que
Se é a sós, o filho não vai estar junto. Mas deixem sinais. O que eu gosto muito de fazer é quando eu vejo alguma palavra que eu sinto assim que vai fazer sentido de eu levar algo para o meu filho, eu digo, nossa, olha só, filho, hoje no devocional da mãe, a mãe leu tal versículo que fala isso, isso e isso, e aí a mãe começou a pensar nisso, e aí a gente vai entrando ali num debate com a criança, e a criança vai dizendo, opa, a minha mãe teve um momento de leitura da Bíblia antes de eu acordar, ou quando eu estava na escola, mas que vocês dividam isso com eles, e que vocês procurem ter sim momentos de oração junto com os filhos de vocês, e devocional junto com os filhos de vocês. Algumas pessoas que estão começando nesse caminho de fé, espiritualidade, relacionamento com Deus, me questionam sobre como que eu vou orar, como que se ora. Gente, a questão é que a oração, ela nada mais é do que uma conversa. É vocês estarem conversando com Deus, é vocês estarem colocando para Deus os problemas de vocês, os agradecimentos, gente. Lembrem de começar a oração de vocês sempre agradecendo. Ai, mas eu não tenho nada para agradecer. Tá respirando, acordou, agradece. Tá vivo, então agradece pelo dom da vida, agradece pelos filhos, agradece pelo marido, pela cama quentinha, pelo chuveiro, agradece por tudo que vocês têm, pelo alimento. Então comecem agradecendo. Mas é nesse momento de oração onde vocês vão colocar ali as fragilidades de vocês. Muitas vezes a gente busca respostas em pessoas e acaba esquecendo que o único que tem resposta certeira para tudo é Deus. Então a nossa oração nada mais é do que um momento de conversa com o Senhor, um momento de intimidade, de conversa com Deus. Ele é o teu melhor amigo, ele é o teu pai. Então é ali que vocês vão conversar, que vocês vão expor as fragilidades de vocês. E aos pouquinhos vocês vão conseguindo identificar a voz dele, direcionando vocês no que ele deseja que vocês façam. Uma das perguntas também que me surgem é a questão do estudo. Muitas pessoas, quando estão começando, comigo também não foi diferente, quando comecei aí essa questão de leitura da palavra, para mim era uma linguagem, era uma leitura confusa, eu não conseguia entender com muita clareza. Isso é absolutamente normal quando a gente está começando, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai lendo, a gente vai tendo aí essa instrução de Deus, a gente vai conseguindo realmente entender, porque Ele vai nos mostrando o que Ele deseja nos mostrar. Muitas pessoas podem ler o mesmo versículo e cada uma ter uma visão diferente, porque na verdade não é que seja uma visão, o que o Espírito Santo quer que eu entenda é diferente do que ele quer que tu entenda, porque ele vai me trazer aquele versículo conforme a minha necessidade no momento. E a minha necessidade não é a mesma que a tua. Então a gente precisa aí ter esse entendimento de que a gente precisa compreender o que o Espírito Santo quer nos falar através daquele versículo. Mas para quem está começando, esses cadernos de devocionais, de leitura guiada, são muito legais, porque vocês começam a entender o processo, vocês começam a conseguir decifrar o que os versículos estão dizendo. E eu tenho um caderno de devocional que ele é exclusivo para as mães. Então, aqui nesse caderno, vocês têm 90 estudos relacionados à maternidade e à vida com Deus. Eu trago aqui dentro dele o versículo, o estudo sobre aquele versículo. Eu sempre oriento que seja lido o capítulo todo. Por exemplo, esse aqui que eu abri para vocês, ele é Marcos 6:31. Então, que vocês leiam Marcos 6 por inteiro e que vocês consigam aí entender o versículo 31, porque naquele dia foi o versículo 31 que falou comigo. Então eu descrevo aqui todo o estudo e deixo um espacinho para que vocês escrevam o que vocês sentiram, o que foi, o que Deus direcionou no coração de vocês, ou colocar a oração de vocês também aqui. Então esse é o livrinho de devocional que eu tenho, e ele realmente ele tem sido bênção assim na vida de muita mãe. Muitas comentam, eu estava me sentindo de tal maneira, e quando eu li o devocional falava exatamente sobre isso. Isso é o Espírito Santo, agindo para que vocês busquem algo que vocês estão precisando naquele momento. E além do momento de devocional e oração que vocês precisam ter no individual, eu aconselho que vocês tenham momentos de devocional com os filhos de vocês. E para ajudar vocês nessa questão, eu preparei um e-book de devocional mãe e filho, que ele está separado por faixa etária e ele traz também citações de versículos que vocês podem utilizar
para algum tema, como por exemplo amor, oração, tem vários temas ali já com os versículos para que vocês possam ir fazendo com eles. E por faixa etária também tem ali algumas dicas de como conduzir o momento de devocional com filhos que estão na primeira infância, do 0 aos 3 anos, na segunda infância, na fase de pré-adolescência e adolescência. Esse PDF, ele tá bônus aqui para vocês, vai estar anexo aqui, procurem aqui embaixo, já baixem ele, imprimam se vocês puderem e já guardem aí para que vocês possam usar no momento de devocional entre mãe e filhos. E essa foi a nossa videoaula sobre devocional. Se fez sentido para vocês, coloquem aqui embaixo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, também podem colocar que eu vou estar aqui respondendo todas elas. E até a nossa próxima aula. Tchau!